Isso, vão se acomodando aí. Um bom dia na paz de Jesus. Saudações cearenses aí para vocês, né? Eu não me lembro exatamente da descritiva, né, da temática, e é tão ruim, né, ficar ali naquele cantinho com vocês aí no canto, né, mas eu vou ficar andando de um lado para o outro. Mas eu acho que tem a ver com algo sobre crescer no ministério, né, sem perder realmente a sua integridade, né? E eu acho que a minha história ela tem muito a ver com essa ideia de ter começado pequeno, né, e de repente aos padrões normais aí da eclesiologia, né? Alguns dizem que a igreja é uma igreja grande. Eu não sei o tamanho de uma igreja grande, na verdade, o que seria uma igreja grande. Quando você vai na Coreia, você fica com a sensação de que você é nano-igreja, né? Que você é só um pontinho de areia no deserto, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Depois eu vou abrir aí uma temática que tem a ver com os princípios que embasam. Mas eu queria pedir permissão de vocês para eu contar um pouquinho da história. Alguns de vocês talvez já conhecem, eu não sei quantos daqui já estiveram em Fortaleza, já conhecem o nosso trabalho lá, mas eu queria abrir um pouquinho da história e vocês vão entender o contexto, que fica melhor, né? Então, eu estou em Fortaleza há 36 anos, certo? Sou casado com a Heloísa, tenho 2 filhas, 4 netos, disse isso ontem, mas eu queria falar um pouquinho da minha história para você entender o contexto maior, porque eu vivo o que vivo. Primeiro pela graça de Jesus, né? E depois Ele tem me permitido viver coisas muito interessantes em termos de uma igreja no estilo da nossa igreja, uma igreja batista, mas uma igreja que vive num contexto social muito conflitante, né? Como é o nosso país, e isso é muito interessante. Então, eu me converti aos 17 para os 18 anos de idade, falei isso ontem rapidamente. Sempre fui um jovem muito rebelde, muito questionador, mas caí num movimento muito tradicional. Eu não sei se tem alguém aqui, aliás, eu conheci ontem um que há muito tempo, encontrei alguém que há muito tempo eu não via, e que fazia parte do mesmo movimento, o Movimento Batista Regular, que é um movimento fundamentalista. É fundamentalista não só do ponto de vista da doutrina, mas principalmente nas suas práticas, né? É um movimento caracterizado por igrejas bem pequenas, e são igrejas que, em prol da santidade e de guardar a tradição, ela pouco se abre para o mundo lá fora, em vários sentidos. E eu fui um ET chegando ali dentro, aos 17 anos, e questionando tudo e todos. Eu acho que não existe nenhum pastor que teve tanto trabalho quanto o meu pastor amado, já falecido, e não foi por causa de mim, né? Mas pastor Renato Volpe, a quem eu honro, foi assim, um homem de Deus que me ensinou muito em vários aspectos, e eu acho que é importante falar sobre esse histórico, né? Assim que eu me converti, a minha esposa, que era na época minha amiga de classe, me conhecia pela loucura, um cara drogado que andava armado, botando terror na escola, e ela me convida para ir para a igreja. Eu fui, porque ela era uma menina que, a despeito de ser bem tradicional, ela interagia com a gente, mas era um bichinho bem esquisito, né? Daquele tipo de mulher e garota que eu jamais me aproximaria para qualquer outra coisa que não fosse só oi, ai, e está tudo certo. E eu fui à igreja, e quando eu entrei naquela igreja, com aquela característica de igreja, eu disse, esse lugar não é para mim. Eu estranhei a linguagem do pastor, não entendi absolutamente nada, e embora eu tenha tido uma experiência com Cristo, que foi no meio de um culto de oração, onde eu pedi para o pastor parar de falar, porque eu queria falar, fui lá na frente e disse para ele, se esse Jesus está falando aí tem poder para mudar uma vida, eu quero ver ele mudar a minha. E foi desafiando assim que eu caí em prantos, e algo aconteceu dentro de mim. E assim que essa minha amiga soube que eu havia feito essa decisão, que eles chamavam de conversão ali, né?
ela quis me levar para a escola bíblica, para o domingo, frequentar a igreja. Eu disse, mas nem a pau, não vou de jeito nenhum. Eu não me converti nem ao pastor, nem a essa igreja aí, eu me converti a Jesus. E voltei para a balada. Eu fui metido a jogador de futebol, pagodeiro, da noitada, da bagaça, da droga. Então, eu voltei para os cantos que eu convivi toda a minha vida. E o meu grande desafio para o Senhor era exatamente esse. Eu não entendia direito, mas eu disse, eu vou voltar para lá, não adianta. Você não vê que esse papo que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que eu tenho que deixar isso, deixar aquilo, eu não vou fazer nada disso. Eu entreguei, foi minha vida a Jesus, agora Ele resolve. E ao voltar para cada lugar, certo? Do bordel, a roda de baseado, a voltar ao pagode nas madrugadas, em cada lugar, eu via Deus falando ao meu coração, você não pertence mais a esse lugar. E as maiores transformações aconteceram exatamente ali naquele lugar. Eu me lembro, indo para o programa do Raul Gil, um samba meu ganhou um festival, eu fui para o programa do Raul Gil apresentar o programa, e a minha amiga, que agora já era namoradinha, e eu que vivia com um bocado de garota, passei 7 meses para dar um beijo nessa crentinha aí, né? E ela estava em casa, sintonizou o canal e a família viu eu no programa do Raul Gil e disse, esse cara é um bandido, ele está te enganando, ele não é crente de jeito nenhum. Mas o Espírito de Deus estava lá comigo, e Ele falou comigo tremendamente, e pouco a pouco eu fui deixando essas coisas, e me integrando à igreja. Mas, ao mesmo tempo, continuei meus questionamentos, né? Eu vi um pastor muito sofrido no seu ministério. Eu vi estruturas eclesiásticas da igreja que me intrigavam. Eu não nasci na igreja evangélica. Então, meu questionamento era, o que é isso aqui? É um congresso? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Então, eu perguntava para o pastor, eu ia na casa dele dizendo, por que esse negócio de diácono? Por que só esses caras aí pegam esses elementos aí da ceia? Por que só eles? Por que eles oram? Por que é só o senhor aí? Por que só eles? E por que na casa dele ele briga com a mulher dele e aqui ele é o chefe do negócio? Como é isso aí? E o pastor dizia, calma, você vai entender, um dia você vai entender. Eu, sim, mas explica aí, né, pastor? E o pastor morrendo de fome, na casa dele, morrendo de fome, modo de dizer, né? Ele dividia um ovo quando eu ia lá almoçar na casa dele. Nessa altura eu já era empresário, eu tive uma empresa em São Paulo, bem sucedida, chamava Robcar. Vendi para a Ford do Brasil em 1980 e abandonei tudo para me entregar ao ministério. E eu vi o meu pastor passando necessidade, com a cama dele com a bacia e goteira entrando lá em São Paulo, na Zona Norte, e a sociedade feminina tinha dinheiro para comprar um freezer. Então eu ficava revoltado, eu já queria botar fogo na igreja lá, porque esse negócio não está certo. O pastor passando fome e a sociedade feminina fazendo isso e aquilo. E tinha as deliberações, né, as sessões, aquelas coisas que eu olhava, isso aqui é igual o Congresso, eu não acredito nisso aqui. É proposta, apoio, e vai para a mesa, tira da mesa, põe na mesa. Aí o professor, o superintendente, e os títulos, né? Eu disse, cara, o que é isso aqui? Aí eu fui, obviamente, me inteirando, me entendendo, me compreendendo, até o dia em que o Senhor me levou para o seminário, né? Eu fui, deixando a faculdade, indo para o seminário, porque fazer faculdade era do diabo, então eu não podia. E assim eu fui para a faculdade. E questionando todo o americanismo imposto sobre nós, né? Eu que vivi a realidade da Zona Norte de São Paulo, da periferia, embora sendo de uma família muito estruturada, e meus amigos da overdose, da loucura, os caras morrendo, e eu dizendo, e aí, como é que eu faço para... Aí eu ia para a favela. Eu fui para o meio da rua, começar um trabalho lá, meu pastor me liberou, hoje tem uma igreja lá na Zona Norte de São Paulo, que eu comecei no meio da rua, eu e minha mulher, numa Kombi, ela contando historinha, e eu pregando para ninguém, e olhando para um bar ali na frente, dizendo, um dia essa porcaria aí, esses caras vão sair tudo daí, porque nós vamos fazer aí uma igreja aí dentro. E aconteceu, a igreja, o bar fechou, a gente entrou, e a igreja nasceu, depois compramos um terreno, e assim foi. E eu fui lutando no seminário, questionando também uma série de coisas, né? E eu digo na minha denominação. Daí eu deixei tudo, fui para os Estados Unidos, vendi tudo que tinha, fui estudar lá fora, Deus me abençoou, vi o mundo acadêmico, mergulhei no mundo acadêmico, me encantei com a academia por uma série de razões, mas ao mesmo tempo me decepcionei,
Porque mesmo lá nos Estados Unidos, onde eu estudei, em Grand Rapids, né, perto de Calvin, eu via como o mundo acadêmico estava completamente destituído daquilo que acontecia na periferia de Grand Rapids. E eu, ainda vivendo a academia, mas eu ia lá para o meio do buraco também me encontrar com os doidos, com os bêbados, os drogados, porque a cidade tinha, como toda cidade americana tem. E ao terminar tudo, eu voltei para o Brasil e fui para Fortaleza. E lá eu fui chamado por uma igreja batista, democraticamente chamado, 18 pessoas ali, e fugi de São Paulo, porque em São Paulo, enquanto no seminário, acho que eu fui o único aluno que fez uma greve no seminário, por não concordar com determinadas coisas que estavam acontecendo lá. Ninguém entrou. Seminário Batista Regular de São Paulo. Rio Branco com a São João lá, né? Aliás, Ipiranga com a São João, né? Não. É isso, né? Não tinha o Citibank ali, né? Então, fizemos uma greve lá. Aí, eu voltei para Fortaleza, e lá o encanto, né? Mas tudo que eu encontrei lá era pior do que o que eu vivi em São Paulo. Mas no meu coração, Deus já tinha colocado uma visão de igreja, que tinha a ver com o Novo Testamento. Eu nunca tinha visto nos Estados Unidos uma igreja daquele jeito, se não lido alguns, como alguns autores que me inspiraram, né? E assim, só de livro e de conversa de bastidor. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, eu sabia exatamente para onde eu queria levar a igreja. Ari Veloso foi um grande amigo, muito amado, a gente se comunicava muito, né? E aí, Batuta, como é que está? Depois que a gente começou a estabelecer o trabalho, ele foi lá, ele viu o que estava acontecendo. No primeiro ano eu joguei o jogo. Então, era o paletó, a gravata, o altar, as cadeiras do rei, o púlpito, a mesa in memoriam, a diaconia, os caras me levando para cima, antes tem que entrar num buraco lá e orar, não sei o quê. Mas a minha cabeça, aquilo, que é isso aqui? Mas meu professor tinha me dito, né, de evangelismo, ele disse, rapaz, o primeiro ano você não muda nada, faça exatamente como eles querem que você faça. E foi o que eu fiz no primeiro ano. E no segundo ano, então, nós começamos a mexer, né? A primeira coisa que eu fiz, era proibido qualquer tipo de atividade dentro do que chamavam de templo, certo? E eu fiz, simplesmente, um dia de semana eu fui lá e mandei nivelar o altar, e fechei o batistério. Aí o povo, quando entrou, ia ter um jantar, choveu, eu fiz o jantar dentro. Quando abriram as portas, eu quase fui queimado na fogueira. Mas então, eu entendi assim, que os princípios de Atos da igreja primitiva, vamos chamar primitiva, da igreja de Atos, que me encantava, e de Jesus, né? E toda a forma que o Senhor rompeu com o Velho Testamento, rompeu com a prática veterotestamentária, para mim aquilo era uma contradição que eu estava vivendo. As pessoas chamavam aquele auditório de templo, e eu não entendia isso. E eu era tido como o cara, o pastor. Meu nome sendo bispo, piorou ainda mais, porque eles colocavam a gente numa posição, o pastor tinha que... os caras estão me chamando para benzer a casa. Eu achei benzer, coisa de romanismo lá, que eu era católico, né? E chamando para inaugurar não sei o quê, para orar. Todo canto que eu ia era o pastor que orava, o pastor vai orar. Eu ficava, pai, isso não está certo, isso não é assim, eu não vejo assim. Então, nivelei, acabou com o negócio, aí virou o templo lá, virou uma sala de jantar, eu virei a posição das cadeiras, né? Que era exatamente assim, como um ônibus, né? O cara dirigindo lá e o resto só assistindo aqui, né? No passeio. Aí eu virei exatamente como isso aqui. Ficou meio incômodo, mas era diferente. Mas para mim era o seguinte, presta atenção. Foram mudanças que eu fiz no meu contexto, não aconselho ninguém a fazer, não estou dizendo que é o certo ou errado, foi como Deus me conduziu, porque eu entendia que valores e princípios bíblicos caros da nossa doutrina batista nunca foram implementados de verdade, porque nós não tínhamos coragem de mudar os ícones, os invólucros. É como colocar uma pessoa viva dentro de um sarcófago, ele não vai longe. É como colocar uma pessoa num sapato de ferro, e que o pé cresce
mas ele atrofia e se acostuma e se adapta a um sapato de ferro. E acabou, não vai mudar nunca. Então eu acredito muito, quando eu lia lá em Lucas, que falava sobre aquelas duas mini parábolas, onde Jesus falava sobre a questão do odre velho, do vinho novo em odre velho, do pano novo, do remendo novo em pano velho. Então toda aquela dinâmica de Jesus, eu entendi claramente. O que ele estava dizendo é, o que está proposto na nova aliança não cabe nos padrões do Velho Testamento. E eu nunca vi tanto o Velho Testamento, em termos de prática, em termos de linguagem, em termos de apelo espiritual, quanto eu vejo hoje no mundo evangélico. Você liga, eu ligo o rádio e fico com raiva, porque é só a arca, o templo, a coluna, o véu, né? A linguagem é toda veterotestamentária. E o apelo é todo, vem para cá, aqui, porque o cara vai fazer, o homem vai fazer, e etc. E tudo isso, na minha cabeça, não funciona assim. Nunca funcionou. E não é por mim, é porque eu sempre quis ser fiel ao que eu entendia ser do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, mas eu entendo também que por mais que a gente bata em determinados princípios, se você não quebrar os ícones, se você não bater o gesso, não tirar o gesso, você vai atrofiar. E eu acho que nós temos uma atrofia histórica dentro da nossa própria denominação, onde não somente a atrofia ela é eclesiológica, reformada, porque o pobre do Lutero não teve tempo de reformar a eclesiologia. Ele reformou a soteriologia, ele reformou, e lindamente Deus usou aquele homem para reformar. Mas a igreja continuou no mesmo status, em termos de eclesiologia. Nós temos os mesmos padrões, nós chamamos de átrio, altar, santuário, né? As crianças, quando brincam de igreja, elas brincam de igreja com o microfone na mão e o povo sentado lá. O órgão, meia dúzia tocando e tal. E quando você passa num prédio, as pessoas da comunidade chamam aquele prédio de minha igreja. Aquilo ali é minha igreja. Gente, isso para mim é como xingar minha mãe. Eu disse, não, fala isso não, diz isso não, pensa assim não. Então, eu tinha essa convicção, e para mim, e vocês, de novo, eu não sei nem a denominação de vocês, mal conheço, eu acho que eu venho aqui pela última vez, vocês não vão me convidar de novo depois de ouvir essas coisas, mas eu estou dizendo, para mim, na minha realidade, era assim que eu via, era preciso desatar a múmia. O Lázaro já estava decretado a ressurreição dele, mas alguém tinha que rolar a pedra e alguém tinha que desembrulhar o pobre do Lázaro, senão mesmo ressurreto ele ia continuar preso. E Jesus não transformou Lázaro num super-homem, mas numa pessoa com vida, que estava morta. Então tem vida, a igreja tem vida, todas as igrejas têm vida, porque a igreja é de Jesus. Agora você põe ela onde você quiser. Você põe num sarcófago ou você põe no ar livre aí, ou dá a ele um ambiente para onde ela possa crescer. Então, no meu caso, foi importante esses passos. Gente, fundamentais. É por isso que eu disse ontem, é muito importante eu pausar nesse momento da minha vida e olhar para trás e dizer, Senhor, valeu a pena pagar o preço. Porque aí veio perseguição, censura, levei nome de todo jeito, ladrão, bandido, você vai roubar a igreja, vai fazer, aí vai pronto. Eu levei todo tipo de nome, e não foi do povo simples, eu levei esse tipo de nome e perseguição da liderança, porque eu estava quebrando com a tradição, mexendo com o patrimônio da denominação. Isso foi difícil, mas eu acho que o primeiro grande princípio desse início foi quebrar com essa estrutura. Ari Veloso me ajudou muito, porque no segundo ano eu fui para um hotel. E eu estava evangelizando um descrente, e o descrente tinha um depósito atrás da nossa comunidade lá, nosso prédio, e ele disse, o dia que você quiser vender, você me fala. Eu já tinha avaliado que aquela propriedade valia em torno de 5 milhões. Eu queria muito tirar a igreja de lá, tirar a comunidade daquele local.
né? A história era linda, em todos os sentidos, tudo bem, mas ela era engessante para aquela realidade e para o que nós queríamos atingir no Ceará, fazer no Ceará. Um país com menos de 5% de pessoas evangelizadas, aquela capital ainda muito católica, e aquela igreja ali engessada anos e anos naquela mesma realidade. Então, o cara estava me evangelizando, disse, o dia que o senhor vender, o senhor fala comigo. Eu disse, não, já vamos vender mesmo. Ele disse, quanto é o preço? Eu disse, acho que é uns 10 milhões, já tinha avaliado em 5. Ele disse, eu te dou um cheque de 3 e depois você me passa o resto quando passar a escritura. Eu disse, feito. Aí ele fez o cheque e eu assinei o recibo. Mas faltou a sessão. Eu liguei para um irmão que eu tinha levado a Cristo, ele, né, veio do catolicismo, engenheiro, muito safo, né? Aí eu liguei para ele e disse, cara, eu vendi a igreja, ó, vendi o prédio. Aí ele disse, pastor, não, vai ter problema, mas quanto o senhor vendeu? Eu disse, pai, não era valia 5? Aí o homem me perguntou, eu disse que era 10. Aí ele disse, olha, por esse preço não há diácono que resista. Foi legal. Aí o cara que comprou a igreja, ele comprou o prédio, ele disse, faz o seguinte, eu não vou construir agora, só pode ficar aí. Não mudou nada. Aí nós fomos no segundo ano para um hotel, num auditório, inspirado no Ari Veloso, na igreja do Morumbi naquela época. Ei, Ari, cara, estou indo para um hotel. Maior confusão com a denominação. Mas a igreja começou a crescer. Mas cresceu em função de quê? Um povo que foi liberado pelo exemplo pastoral a falar de Jesus para as outras pessoas. E eu ia em tudo quanto era buraco, dos políticos às favelas, dos presídios aos bordéis e motéis. Eu estava lá, no meio da rua, eu e minha mulher, falando de Jesus para todo mundo que eu encontrava. Minha mulher disse que eu gosto de mendigo e bandido. Eu paro para falar com os caras, porque assim, foi de lá que eu vim, né? Então eu tenho essa coisa de falar com qualquer um. Então pode ser o grande, pode ser o pequeno. E a partir do exemplo, a igreja foi na mesma pegada, né? Na mesma pegada, cuidado social, ter um evangelho integral. Eu não precisei essas hashtags de missão integral para fazer missão integral. Está na Bíblia, não preciso nenhuma etiqueta para ser o que sou, porque está na Bíblia, é muito simples, ninguém é dono ninguém tem a propriedade dessas coisas que estão no Novo Testamento, né? E assim a igreja foi crescendo. De lá nós saímos do hotel, porque cresceu também, e crescemos em várias áreas, no louvor, numa série de coisas, e finalmente tivemos um embate com a denominação, a igreja me deu carta branca para permanecer, se assim fosse possível, ou sair, se fosse o caso. E nós então tivemos que sair, depois de 4, 5 anos, com conselho e pedindo conselho para o Ari, para Shed, para os amados irmãos que me ajudaram à época. Disse, você faz o que... Eles não me pediram para sair, não me aconselharam a sair, mas me deixaram muito à vontade, porque Deus estava fazendo uma obra naquela época ali, na vida da igreja. Em 1980, 3, 4 anos depois, eu enfrentei, como um bom batista, todo aquele movimento de renovação, aquele momento de cura, milagres, né? Eu brinco muito, estava falando isso na mesa. Ricardo Gondim era amigo, vizinho, né? Porque a Bethesda nasceu lá. E o Gondim estava de braços dados com o Valnice Milhomes lá, fazendo o fogo descer lá nas tendas, bem do nosso lado, né? Era um movimento de Deus na vida daquela igreja, daquele momento da história. Mas eu, como um bom batista conservador, não sabia onde botar o Espírito Santo, né? Porque na nossa doutrina ele só convence do pecado, da justiça e do juízo, massa, né? Habita o crente e morreu, né? Morreu. E aí, naquele ano, nós aproveitamos, inclusive, para trabalhar na vida da igreja. Disse, para tudo aqui, para com esse negócio de cargo, professor, superintendente, é muito cacique, pouco índio. Vamos estudar a palavra de Deus, né? Aí estudamos o livro de Atos, todo aquele ano, pela manhã, e ao inverso, e no outro período nós estudamos 1 Coríntios 12, 13 e 14. A primeira vez que uma igreja batista regular ia enfrentar 1 Coríntios 12, 13 e 14. Porque o 13 a gente conhece muito bem. O versículo do amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Agora o anterior a gente não lê e nem o posterior. Mas eu levei
o pessoal a ler o sanduíche completo, né? As 3 partes. E começamos lá em 1 Coríntios 14, primeira aula, para todo mundo, os batistões. Aí tinha o pessoal também da KGB, lá da denominação. Onde é que o bispo ia, né? Esse bispo doido ia fazer com o negócio. É o primeiro texto que eu abri, está aqui, vamos botar aqui bem alto, para todo mundo ver, a transparência naquela época, né? 1 Coríntios 14, 29. Não proibais o falar em línguas. Está escrito aí, ó. E aí, o que é que vocês vão fazer com isso aí? Aí eu sento. Medita aí. É de Deus ou não é de Deus? Os batistões pegando fogo. Fumaça, né, na cabeça. E os caras da KGB, então, imagina. Loucura. Eu disse, isso aqui é bíblico. E nós vamos partir do pressuposto bíblico. E vamos ter coragem de encarar o que a Bíblia diz sobre dons. E a grande verdade, o que a Bíblia diz é que há uma disciplina no exercício dos dons. Se houver disciplina, você não pode impedir o Espírito de trabalhar. Se não houver, cala a boca. Simples assim. E outra coisa sobre os dons espirituais é que, quando você fala de milagres, sinais e essas coisas maravilhosas, isso tem um histórico. Deus não está resumido a coisas espetaculares. E começamos a trabalhar os dons a partir de coisas simples. Por que Dorcas não é celebrada como uma mulher de grande unção? Só porque ela faz tricô? Como se tricô não fosse um dom do Espírito. O artesanato que abençoa, que beneficia. Como se ser porteiro, trabalhar atrás de uma câmara daquele ali, dependesse de uma habilidade técnica. Conversa. Ela pode fazer aquilo ali na carne, mas ela pode fazer na unção do Espírito Santo de Deus. Então nós levamos uma igreja batista a parar todas as suas atividades. Eu disse, a partir de hoje, eu não bato um prego aqui, meu negócio aqui é outro. Eu vou guiar vocês na palavra, vou apontar o caminho, e a obra do ministério vai ser feita por vocês. Efésios capítulo 4, a gente prega isso todo tempo, a gente abre a Bíblia e lê, mas só que não funciona. Quem executa a obra do ministério, no final, são meia dúzia de iluminados. E no meio batista, a gente ainda dá o nome de ministro. Quantos ministros? Vai na tua igreja e pergunta aí. Quantos ministros tem aqui? Aí tem o ministro de música, o ministro de educação cristã, o ministro de não sei o quê. E o resto é o quê? Ninguém sabe. É um bando de desocupado que não faz nada, que só assiste. Gente, isso não existe. Nós criamos essas tags, nós criamos isso. Todo crente é um ministro, todo crente é um sacerdote, todo crente é ungido. 1 João 2,20, está lá, todos tendem a unção. Nós criamos um sindicato, e eu fui chamado para fazer parte do sindicato pastoral. E eu digo, eu não quero, vocês não vão fazer isso comigo. Eu tenho a responsabilidade de fazer brotar no meio da congregação os dons espirituais que Deus deu para essa congregação funcionar. E funciona a despeito de mim, quer vocês queiram ou não. Então, me chamam lá na frente, pastor, vai consagrar meu filho. Eu? Não. Toma que o filho é teu, consagra você. Por que eu tenho que pegar esse menino no colo, passar a mão e fazer uma oração? Por que os elementos da ceia têm que ser abençoados pelos oficiais? Onde está isso na Bíblia? Onde? E eu estou dizendo isso não é para vocês, não, porque vocês sabem. Eu estou dizendo o que eu disse para eles lá atrás, né? Eu disse, vamos parar com isso. Eu vim da igreja católica, meu nome é bispo. E eu não posso pegar o elemento e Domino vobisco, et cum espírito tuo, amém. Agora, abre a boca aí, macho. Mas o que é que nós fizemos? Certo? O que é que nós fizemos? Nós catolicizamos a nossa eclesiologia. E veterotestamentarizamos a nossa eclesiologia. Então nós nos agarramos no Velho Testamento e, de uma forma até compreensiva, herdamos muito do catolicismo romano para dentro das nossas igrejas. E o nosso povo, por isso, não é liberto. Continua na cova, ressurreto, mas na cova, e continua atado. Então nós resolvemos lá em Fortaleza que nós vamos abrir. Gente, sabe, já viu pipoca na panela?
botamos as pipocas lá dentro. E aí o óleo, né? Aí, Espírito de Deus, vai, agora faz aí. Pum, 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 pum. Foi a época que o Scott Horrell, inclusive, lançou aquele livro Ultrapassando Barreiras, né? Me pediu para escrever um capítulo. Eu disse, para com esse negócio de livro, que eu não vou escrever nada agora, eu não sei nada, não tenho nada para escrever. Mas eles insistiram, o Ari também ligou, escreve aí, Batuta, escreve aí. Aí escrevi o que estava acontecendo naquela época. 4, 5 anos depois, eu encontrei com Bill Hybels em Overlake Christian Church, e eu compartilhando do que Deus estava fazendo em Fortaleza, ele disse, você precisa conhecer o Bruce Bugby. Foi aí que eu fui para Willow Creek, conheci o Bruce Bugby, e trouxemos a rede ministerial para o Brasil, né? Que falava exatamente sobre os dons espirituais. Existe um milagre, sim, o dom de cura, o dom de discernimento. Deus é poderoso para fazer nascer um graveto, Ele pode iluminar o que Ele quiser, fazer um relâmpago descer, ressuscitar um morto, Ele pode. Mas esta não me parece ser a prioridade de Deus no que tange aos dons espirituais, porque nós relegamos as pessoas a uma condição de sub-raça. E aí me permitam, nós estamos vivendo momentos políticos bem importantes no nosso Brasil, e quando eu olho para a política no Ceará, e na medida que essa igreja IBC tem se envolvido lá nos meios governamentais, eu vou contar para vocês, aí eu começo a ver a semelhança da tática do diabo com a igreja e a política. Porque na política você fica lá no Ceará, meia dúzia de iluminados e todo mundo dependendo do Estado. E o Estado jamais muda o status do pobre, porque ele é como urubu. Se o pobre deixar de ser pobre, ele para de ter comida. Então ele só sobrevive em cima da pobreza. Então não há interesse em lidar com a pobreza. Nós manipulamos a pobreza, ganhamos em cima da pobreza, criamos ONGs e discursos de que nós somos pró-direitos humanos, mas a grande verdade é que a gente ganha em cima disso. A gente capitaliza em cima da desgraça e da pobreza, porque é muito simples mudar a realidade de um bairro, mas não há interesse. E nós, como crentes em Cristo Jesus, principalmente nós liderança lá da IBC, eu chamei a atenção do pessoal, nós não podemos fazer isso. Nós temos que começar a acreditar que cada crente em Cristo Jesus, com a palavra de Deus na mão, ela tem consigo, aqui você tem autores lançando livros, e você compra o livro e leva o livro, ele dá um autógrafo e você vai embora e o autor fica. A Bíblia é diferente, você compra o livro e o autor vai junto com você. E porque o autor vai, ele é nada mais nada menos do que o Espírito Santo de Deus, que não está só comigo, está no Zezinho, na Mariazinha, no Luizinho, no analfabeto, no doido, no encarcerado, no indivíduo de rua, no catador de lixo. O Espírito de Deus fala de forma poderosa através de um catador de lixo. E eu estou dizendo de coisas que eu vejo todo o tempo. Então eu tive a oportunidade de colocar os acadêmicos, os indivíduos letrados da comunidade, que eles estão lá, são indivíduos que gostam de estudar o hebraico, o Ketiv Querer, eles querem saber como é que o texto foi composto, os manuscritos antigos, e se aprofundam na teologia, né? Legal, beleza, é preciso isso é importante no corpo de Cristo. Deus levanta essas pessoas com essa finalidade. Mas jamais nós podemos relegar um indivíduo convertido ontem a um status menor do que esse indivíduo que sabe tudo. O Espírito pode abrir a boca daquele convertido. Ontem, eu vejo isso, sabe onde? No presídio. Nós estamos em todos os presídios de Fortaleza, há 15 anos. Eu lido com presidiários. Enquanto o governo do Ceará perdeu todo o controle das facções que dominaram os presídios, a Igreja Batista Central de Fortaleza, com aqueles indivíduos de camiseta, de bata amarela, estavam lá dentro, capazes inclusive de estancar uma rebelião, como já o secretário de Justiça nos chamou no momento de rebelião, dizendo, pastor, por favor, manda os amarelinhos para cá, não é Rayovac, é o pessoal do Celebrando a Restauração. Basta entrar com a coisinha amarela, bata amarela, e a rebelião, com aquele barulho doido que eles fazem, do início do paraíso até a Babilônia, onde ficam os traficantes, eles param.
Porque os irmãos chegaram, a igreja, a frase linda, a igreja chegou. A igreja chegou, a igreja chegou. E aí, mano, o que é aí? Rapaz, os caras dos direitos humanos estão aí fora, o pessoal da ONU, eles estão querendo entrar. E os doidos, os policiais, não vão entrar aqui dando em vocês, não. Então vocês têm que parar, porque os caras são a favor de vocês. Entra. Então, uma igreja liberada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você entra lá dentro, a despeito do que eu estava dizendo, você vê novos na fé, recém-convertidos, falando das grandezas de Deus. Certo? Então, essa igreja que foi liberada, depois de um tempo nós mudamos para uma outra propriedade, eu achei lá uma propriedade que tinha sido fechada por tráfico de cocaína, essas coisas me atraem, né? Aí eu fui ali, limpei tudo, aquele bordel maluco, e construímos uma tenda aberta. Eu não queria mais parede, chega de propriedade, chega de gastar demais com imobilizados, que a gente gasta mais para manutenção do que gasta investindo na obra de Deus, em obreiros, né? E ali naquela tenda a igreja foi crescendo, não deu mais, não coube mais, e aí a gente foi para um ginásio. O Ednilton, nosso amigo, dono do Beach Park, né, que é meu patrocinador no Rally também, um homem de Deus, me deixou usar um ginásio. Ocupamos primeiro a quadra, depois uma arquibancada, outra arquibancada, depois outra arquibancada. A igreja foi crescendo no centro do bairro mais chique lá de Fortaleza, que é a tal da Aldeota, né? Quem foi a Fortaleza ou vai saber onde é o local. Tinha uma favela do lado, que nós fizemos um trabalho muito lindo ali. Tínhamos incursões nos bairros, incursões em alguns locais no interior. Essa igreja se movimenta de uma forma muito linda, onde o cristianismo encarna na obra social. Por quê? Todos são motivados, porque todos são ministros, todos se sentem chamados, todos são responsáveis pelo seu próprio aprendizado, né? Nós fizemos ali uma mudança da palavra ensino para a palavra aprendizagem, jogando a responsabilidade sobre cada um e não mais sobre nós. Eu não sou o container do saber. O container do saber é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Vá atrás, porque Deus vai lhe mostrar. E a gente vai corrigindo no corpo aquelas coisas que se desviam aqui e acolá, né? Porque sempre a preocupação do pastor é, se você diluir demais, né, você vai perder o controle. Eu disse, quem disse que eu já tive controle de alguma coisa aqui? Porque o povo só vai para a igreja domingo, eu não tenho nenhum controle, eu não tenho tornozeleira, eu não tenho controle remoto. Você já imaginou que o povo só vai porque o Espírito traz? Ou você pensa que é você que está atraindo pela sua mensagem, pela sua palavra, pelo seu louvor, você contrata os melhores músicos, você faz toda aquela panaceia para o povo chegar, meu amigo, está na contramão do negócio, não é isso que atrai. Aliás, não é isso que produz o autêntico cristão, né? É uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Enfim, então nós temos visto essa coisa linda. E quando nós estávamos nesse bairro dos mais pobres, em 1998, Deus nos deu um sonho. Eu estou muito acomodado, que está muito bom. Eu estou ganhando bem, muito bem cuidado, minha família linda, a igreja pungente, tudo acontecendo. Você pensa, não está certo isso aqui, está muito calmo esse negócio. E aí nós decidimos, eu saí andando lá por Fortaleza e achei um terreno num dos bairros mais perigosos de Fortaleza. Saída da BR-116 com anel viário ali. Lugar de loucura, índices de criminalidade lá em cima. Invasões de terra. O pessoal do Sem Terra lá dominava o negócio. E a propriedade que eu vi era uma propriedade que, se eu fosse comprar alguma coisa na Aldeota, tipo Morumbi, eu compraria 500 metros quadrados só. Aí eu fui nesse lugar, achei uma terra lá, quanto é isso aqui? R$4 o metro quadrado. Então me dá, vou comprar isso aqui. 210 mil metros quadrados de propriedade. O que é que tem aí dentro? Carga roubada, nicho de bandido, gente morando aí, invadindo, certo? Uma casa velha toda metralhada e a bandidagem rolando. Eu entrei lá sozinho no primeiro dia eu fui só, fiz igual o Neemias. Depois eu levei um segurança porque o negócio pegou. Quando eu entrei,
Aí um cara lá na casa, né? Não me acertou, mas tentou me amedrontar. Esse mesmo indivíduo hoje é nosso funcionário, ele tem um depoimento lindo, e ele usa aquela frase que eu disse para vocês assim, ele disse assim: minha vida mudou, tudo nesse bairro mudou, quando a igreja chegou. Dá vontade de chorar, né, vovô? Mas é assim, a igreja chegou, não foi o prédio. A gente chegou ali em 98, quando nós compramos aquela propriedade, mas passamos trabalhando naquele entorno por 5 anos. E só então nós construímos ali uma tenda muito grande, é uma tenda. No segundo momento eu quero mostrar para vocês o que é. É uma tenda, sem portas. E é o quintal das 3 grandes facções cearenses daquele local, que foi pacificado, casas foram construídas pela comunidade, postos de saúde que nunca funcionaram ali, que nunca terminaram, a igreja chegou, a igreja mudou, a igreja ajudou a reconstruir, botou a faca no peito do prefeito, né? Tem lá um posto de saúde que não atendia ninguém. Aí eu chamei o exército, montamos 12 tendas, igual as 12 tribos de Israel, botamos os médicos da igreja. Nessa altura a comunidade já tinha 2, 3, 4 mil pessoas, não sei lá o número, falei para vocês ontem, eu não sei o número. Mas tem muita gente, muita gente. E no princípio, quando nós nos mudamos para lá, o povo dizia: pastor, vai ser um fracasso, sua igreja vai acabar, você não vai ser sustentado por aqueles pobres não vão ter condições de sustentar a igreja. Mas Deus trouxe aqueles homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus, que tinham agora a oportunidade não de escrever um cheque para fazer missões na Índia, eles agora podiam abrir mão do cheque e ir em loco com seus carrões para dentro da comunidade, pegando seus filhos que nunca viram um pobre na vida, e entrar nos becos e vielas e começar a distribuir misericórdia e amor de Deus ali. Mudou o perfil do bairro. Temos 3 facções: GDE, PCC e Comando Vermelho. Eles não têm praça, não tem nada. E ali, hoje, a nossa propriedade ali é zona de paz, certo? Já viu um país brigando com o outro, tem a zona de paz. Então, você que é do GDE, não pode passar para a área do PCC, nem do PCC passar para o Comando Vermelho. Mas se você entrar na IBC, na propriedade da igreja lá, está livre. Nós inauguramos uma quadra de futevôlei agora, padrão profissional, mas não é para a igreja, a gente inaugura para a comunidade. E o traficante mandou um recado: diga lá para o pastor se eu posso fazer um time para jogar. E o pessoal me ligou, disse: pastor, o traficante está querendo vir aqui, pastor. No dia que nós vamos ter a inauguração da quadra, nosso sábado em família, parece uma praça, parece o Parque do Ibirapuera lá, né? Gente para todo lado, piquenique, criança, gente soltando pipa. E eu disse: gente, ele é gente, está querendo vir, deixa ele vir. Ele não vai ganhar destaque algum aqui. Certo? O outro que era do comando, de um outro comando lá, um dia entrou na propriedade e dizia: eu sou aí do negócio, do comando, não sei de onde, do PCC, e aí eu quero que meu filho estude aí nesse negócio aí. Aí a mulher disse: o senhor é quem? Sou fulano. Ela se apresentou, ela tremeu assim, né? Aí disse: meu senhor, eu preciso ligar para o pastor. Seu filho está em escola pública? Não, meu filho não está em escola pública, mas eu quero que ele estude aí. Aí ela ligou para mim, né? Eu estava viajando. E aí, pastor, o cara está querendo entrar aqui e tal, não sei o quê. Primeiro você diga para ele que nosso intuito é tirar meninos do tráfico. E depois você diz para ele que se ele se comprometer a colocar o filho dele na escola no próximo ano, a gente recebe. Porque é uma condição sine qua non para entrar. Aí ela virou para ele e disse: você sabe qual é o nosso papel aqui, não sabe? Como é que o senhor está trazendo seu filho aqui? Ele começou a chorar e disse: eu não quero que meu filho tenha a vida que eu tenho. Eu não sei se eu vivo mais um ano, um dia, e provavelmente minha expectativa de vida é pequena. Por favor, diga para o pastor cuidar do meu filho. É desse jeito. Desse jeito. A propriedade, ela é guardada, não precisa nem de polícia lá, porque os caras, eles tomam conta do negócio. Mas é uma comunidade que se reúne lá cada final de semana. Mas tudo isso por quê?
porque a igreja foi liberada daqueles ícones que aprendiam, né? Então eu quero passar para vocês aqui, enfim, é lá que nós estamos, né? Uma igreja envolvida na comunidade, respeitada pelo poder público. Nós recebemos telefonemas do secretário para reuniões. Quem sabe a história do Ceará, os presídios foram pacificados porque o Mauro Albuquerque foi contratado pelo governo petista para dar conta lá da história. Eu não sou nem do lado nem do outro, eu sou de Jesus, eu quero liberdade para elogiar aquilo que presta e botar o dedo no nariz quando o negócio não presta. Mas terminando a história do posto, né? Aí 12 tendas e os irmãos lá atendendo a comunidade. Aí eu mandei chamar a imprensa, né? O pessoal me respeita na imprensa. Aí, o que vai ter aí, pastor? Tá, não, nós vamos, cobertura. Aí foi a Globo, a Band, tá todo mundo lá. Aí o prefeito mandou a secretária de saúde ir lá. Aí a secretária de saúde chegou, disse, pastor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Estou cuidando do povo aí, Jesus mandou cuidar desse povo aí. Remédio para eles, atendimento. Mas e por que o senhor chamou a imprensa? O senhor vai dizer o quê? Eu disse, nada, quem vai dizer é a senhora. Eu chamei a imprensa para a senhora dizer por que esse posto não foi terminado ainda. Não demorou muito, o posto foi erguido, inaugurado, certo? E a comunidade lá avançou. Quem viu outro dia na internet um deputado, agora um vereador, né? O cara vem eleição para vereança aí o cara foi lá com a caçamba, jogando terra, a população botou ele para fora. Sai daqui, seu bandido, você só vem aqui quando é perto de eleição, esse reduto aqui não é de vocês não, é da igreja de Jesus, o povo descrente. Eu não tenho candidato, nem sou candidato, mas os pobres dos vereadores lá não tem muito voto lá, o negócio é complicado ali naquela região, porque a igreja chegou, né? O reino de Deus chegou através da igreja. Então é muito lindo, e todas essas histórias, né? Essas histórias, ela tem fundamentos bíblicos e de valores, que eu tenho absoluta certeza que todos vocês creem a mesma coisa, querem a mesma coisa. O negócio é o tamanho da pedra que tem que ser rolada, e o negócio é saber a espessura do gesso, né? Que todos vocês, de uma forma ou de outra, estão tentando, como aqueles filhotinhos de ema, né? dentro do ovo, tentando romper, não é verdade? Todos nós queremos isso, de uma forma ou de outra. Mas isso foi construído ao longo de 36 anos. Hoje eu estou no período de convergência, né? Hoje eu estou sendo expulso de lá, eu não posso mais ir lá na igreja, porque os novos estão tomando conta. Eu preparei há 10 anos um grupo, e eles estão agora na linha de frente, e eu só prego na IBC quando eles me escalam, né? E nas reuniões eu nem vou mais, né? Porque eu fui aconselhado, e eu estou meio estranho, né? Eu acho bom. Não, eu estou incomodado, porque eu quero pregar. Eu quero fazer parte da reunião, né? Mas eles me deram um ultimato, dizendo, pastor, vai. Então eu estou nesse momento, né? Ora aterriço lá, acompanho, vou para reuniões estratégicas, mas estou vivendo esse momento precioso de convergência. Deixa eu passar aqui, cadê? Está pronto aí o slide? Eu acho que eu tenho alguns minutinhos, eu vou passar agora, e no segundo momento a gente retorna para a gente aprofundar um pouco mais. Eu acho que passei isso há um tempo atrás, né, que eu chamo de redesenhando a igreja. Como é que Deus se manifestava lá, né? Eu acho que o nosso grande padrão, toda vez que você tem um problema, você tem que voltar para Gênesis. Se tem um problema, não foque no problema, volta para a origem. Jesus tem esse truque, não é não? Problema de divórcio, ele diz, no princípio não era assim. Certo? Esse é um truque teológico muito bom. Tem um problema? Volta para Gênesis. Você vai começar a ver o seu problema solucionado. Então, como era com Deus? Ele se manifestava na intimidade familiar. A voz que passeava no jardim pela viração do dia.
É por isso que eu acredito muito na história do nossa igreja, nossa casa, nossa igreja. Nós estamos transformando as casas dos membros da IBC numa igreja. Muito lindo. Nós vamos ter mais igreja do que boteco em Fortaleza. Esse é o nosso alvo, tá certo? Pense num negócio bom. Mas aí a raça humana alienada decaiu e decidiu construir um meio de alcançar comunhão e intimidade com os céus. O que foi? Babel. O que é Babel? Babel era aquele templo que eu achei lá. O que é Babel? É uma tentativa humana de construir um prédio para atingir os céus. É um meio humano de provocar aquilo que Deus fazia naturalmente, na viração do dia. Então vamos construir aqui um negócio, presta atenção. Agora o pior do prédio não é o prédio. Além da intenção do prédio, é a intenção que nós temos de tornar o nosso nome célebre. E quando eu falo dessas coisas, meus irmãos, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu não presto. Eu tanto não presto que eu sei o que é ter poder. E eu sei o que eu faria com o poder. É por isso que, a despeito de eu discordar de qualquer um desses políticos, preso ou não, eu sei que eu sou exatamente como eles, se Jesus não estivesse comigo a cada minuto, a cada momento. E eu vejo o microcosmo da corrupção todo o tempo ao meu redor, me chamando para ser aquilo que Deus não pediu que eu fosse. E uma delas, essa tentativa de construir algo que torne o meu nome célebre. Como é que você se chama? Você é Jeremias? Você é Isaías? Não. Qual é teu nome? O cearense diria assim: qual é teu nome, macho? Diga aí quem você é. Aí ele diz assim: eu sou voz que clama no deserto. Aliás, antes de João dizer quem ele era, baseado no que ele simplesmente fazia, João negou, dizendo: eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, e eu não sou isso. Quer uma chave para você se manter íntegro no seu ministério? Saiba muito bem quem você não é, antes de querer almejar algo e ser algo, ou pretender ser aquilo que você nunca foi. A denominação pode te dar 200 nomes, a comunidade pode te transformar num mito, mas você precisa, no seu íntimo, diante de Deus, negar e ser simplesmente Zé, Maria, João, Armando. Oi, meu nome é Armando. Então, é uma negação disso aí. Para mim isso aí é o Velho Testamento encarnado em nós, é o romanismo encarnado em nós, é essa história do prédio, do templo, do local, da igreja, da nossa posição, da nossa postura, dos holofotes. Tudo isso me leva ao Babel que eu tenho que negar todo tempo. Em Gênesis 11... eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. É isso aí. Entendeu? Põe lá no papelzinho, na insígnia, no blog, né? Fica lá. Você precisa de uma bandeira, não é assim que a gente faz? É o ministério do fulano, do Beltrano, misericórdia. Os caras dizem: eu te conheço. De onde, Márcio? De onde você me conhece? Não, é do... Eu? Não, eu não. Eu não quero. Não é que eu não quero, eu não posso. Hoje eu estou sendo intimado a... escreve aí, você tem que escrever essas coisas. Eu digo: para quê? Para ficar rico? Para ganhar dinheiro? Para quê? Não, é porque você tem que deixar um legado escrito. Agora eu estou entendendo. Mas até aqui não faria bem para mim, Armando Bispo. Porque eu correria o risco de cair nessa. Uma denominação. Eu fui aconselhado por grandes homens de Deus: abre uma denominação, uma em cada cidade. Sua igreja tem característica, um DNA maravilhoso. Eu disse: o que eu vou fazer em cada cidade que está cheia de igreja? Não, meu chamado não é esse, não. Eu vou lá, pego um irmãozinho que está lutando com a igreja lá, hein?
pastor Tércio, lá no Rio Grande do Sul, com a igreja lutando, a igreja de Monte Serra, e vai, não vai, igreja pequena, confusa, o cara querendo fugir para a África, dizendo que é missionário, levei ele lá para Natal, para um retiro, eu disse, tu é um covarde, para com esse negócio de querer chamar Deus para essa sua vocação missionária, você está fugindo dos demônios que estão botando você para correr lá de Porto Alegre, aquela terra cheia de demônios. Aí eu deitei na rede e dormi. O Tércio está lá com uma igreja pujante de quase 3 mil membros, fazendo um ministério, abençoando vidas, indo para Cuba, levando o ministério adiante. Eu quero o quê? Fazer o quê lá em Porto Alegre? Né? Eu não quero uma denominação porque eu não presto, cara. Minha tendência seria fazer célebre o meu nome. Imagina, a Bispolândia. Não dá certo não. Aí a presença peregrina, né? O que é que Deus pediu para Abraão? Ele renova, o nosso pai na fé. O que é que ele diz? Hein? Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Só isso que ele pediu, simples assim. É tudo que Deus quer de nós, é tudo que Deus quer que a gente como líder incite na mente e no coração do nosso povo, que eles precisam aprender a andar na presença de Deus. E a presença de Deus não está nos nossos cultos necessariamente. Porque se você traz o seu povo para o culto, para lá ser bombeado e cheio de fogo do Espírito Santo, tem algo errado contigo, cara. Se os caras chegam lá totalmente vazios, eles andaram aonde? Deus estava aonde? Você lacrou Deus lá dentro do seu templo, é? 10 minutos. Está entendendo aí a realidade? O Espírito não está em cada um, Deus não está em todo lugar. Onisciente, onipresente, onipotente. Por que a gente inventou um lugar onde o povo vai ser bombeado? Aí os pobres dos meninos do louvor, né? Fica lá, fica de pé, senta, levanta a mão, baixa a mão. Oh. Aí fica lá, aí o povo entre êxtase, aí sai na esquina, esvazia tudo, xinga o cara da frente, começa a falar besteira, briga com a mulher, vai ser desonesto no trabalho, e ele não está nem aí, não tem mais tempo para Deus, para nada, o tempo dele é para tudo. Sabe por quê? Nós criamos uma torre onde os caras são bombeados com o louvor. No Velho Testamento, os caras louvavam de longe, o cântico de escadas é que o povo já vinha... Então, para mim, celebração é um ajuntamento onde as pessoas vão colocar para fora aquilo que eles vivenciaram durante a semana. Então, eu digo para o dirigente de louvor, você para com esse negócio de senta e levanta, que isso aí é você nervoso aí na frente. Já viu, todo dirigente de louvor, o cara senta aqui, ele vai começar. Aí ele, vamos ficar de pé? Para quê? É porque ele está olhando para você desanimado, e ele está dizendo, não, tem que animar esse povo, fique de pé. É um truque, né? É um truque. Hein? Levanta a mão. Aí vê que o negócio não está legal, ele começa, blá, blá, para o povo. Para com isso, cara. Se você via aquele povo chegando domingo na igreja, gente, os caras vêm do estacionamento, já vem cheio. E no meio do caminho eles param, se distraem, o culto rolando, e o povo, vixe, é muito bom. Aí eu disse para o dirigente de louvor, eu digo para ele lá o seguinte, cara, você é o seguinte, na hora que você entrar lá, você faz exatamente como eu faço. Eu estou pregando para Deus, Ele está lá me vendo. E louva, fala com Ele. Não fala com o povo, fala com Ele. E aí deixa que o povo vem. E quem está aí no jogo do Flamengo, do Corinthians, vai continuar com o radinho aqui, o negócio na frente, né? Enfim, anda na minha presença. Nós temos que devolver essa consciência de que o povo precisa aprender a andar na presença de Deus. E aí, em Êxodo 3:4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou Moisés e disse, eis-me aqui, né? Como Deus falava, lá no íntimo. O sacerdócio, o tabernáculo, o reinado, o templo, os profetas foram meios divinos para purificação, reeducação e centralização da comunhão, até que chegasse à plenitude dos tempos. Então, o que justifica toda aquela centralidade do Velho Testamento? Um povo idólatra que saiu do Egito, que bobeou, depois de ter visto o milagre, constrói um bezerro. Então Deus tinha que centralizar, aquilo ali não era o ideal, aquilo é para criança, aquilo é para menino, aquilo é para infante. Eu quero lá esse negócio de arca para mim, arca, que negócio de, eu não tenho nada a ver com a arca. Mas a arca foi importante, a presença de Deus naquele local foi importante, didático para o povo de Israel, e nós sabemos disso. Aí Jeremias 31, você acredita nisso?
Eu acredito. Ó, vê se você acredita. Este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei aonde? No seu interior, tá certo? E a escreverei aonde? No seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o quê? Esse é o novo pacto, gente. É o Novo Testamento, inaugurado na cruz do Calvário com Jesus. Atenção, seminaristas, teólogos. Fumaça acadêmica. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheceu o Senhor. Por quê? Desde o menor deles até o... Pois lhe perdoarei sua iniquidade e não me lembrarei dos seus pecados. Sabe o que é isso, gente? É Joel capítulo 2 sendo cumprido em Atos capítulo 2. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É cumprimento de uma promessa que nós precisamos acreditar nela. E acreditar não é só pregar a respeito, mas é fazer uma dinâmica de igreja em que você faça isso ser uma verdade. Quando eu conheci um catador de lixo, que ele me falou do seu testemunho, 3 meses de convertido, eu disse, você vai pegar seu carrinho e vai levar domingo lá na igreja. Na hora que eu estiver pregando, você vai ser liberado pelo pessoal lá para entrar. Ele entrou com o carrinho dele, no meio da pregação, puxando o carrinho de lixo, estacionou o carrinho de lixo, subiu onde eu estava, e eu disse, fala aí para o povo, o que é que você viu? O que é que aconteceu? Aí ele começou a falar, desdentado, português horrível, falando das maravilhas de Deus. Gente, eu comecei a chorar, o Espírito de Deus falando sobre a boca daquele cara, 3 meses de convertido, desculpa, e ele estava com a Bíblia na mão. Cadê uma Bíblia? Crente sem Bíblia. Aí ele disse assim, e eu tenho essa Bíblia que eu nem sei ler, mas eu cheiro. Eu disse, para aí. Ei, pessoal, já ouviu essa aí? A unção do cheiro? Esse cara, o que ele estava dizendo é que ele ouviu das grandezas de Deus, é que Deus já estava movendo o coração dele. Alguém falou da palavra de Deus que entrou no seu coração, mesmo ele não lendo. Olha aí, porque o Espírito de Deus foi capaz de colocar no coração dele um discernimento para entender um pouquinho da palavra e praticar, porque é muito pior você saber muito e tanto e querer ser mestre quando você ainda não caminhou nem um milionésimo em termos de coerência de vida daquilo que você sabe. Não queiram saber mais do que vocês têm vivido e praticado. Bom, eu acredito nisso. Joel 2, olha. Vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Todos. 3 meses depois, aquele rapaz estava lendo, ele me chamou para ler um salmo para mim, tá certo? Continua firme e forte. A Escritura Sagrada e o Espírito Santo em cada discípulo. Isso basta ou não? Ou eu tenho que criar escolinha? Eu tenho que começar com 1000 para terminar com 100? Ou eu tenho que depender de meia dúzia de mestres? Opa, complicado, né? Jesus é Deus presente, Jesus é um novo paradigma. Examinai as Escrituras, porque vos julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Legal! Então nós estamos agora invertendo e mostrando que o relacionamento com Deus, por isso eu disse ontem, ninguém estuda Deus. Porque Jesus não chamou para esse tipo de exame das Escrituras, para cuidar sobre a vida eterna. Isso é conceitual, isso é academia. O que Jesus chamou foi para que eles fossem a Ele, porque a vida estava em segui-lo, em andar com Ele, estar mano a mano, vida na vida. É aí que o Evangelho transita, que o amor transita, que os mandamentos recíprocos encarnam. A lei veio das regras, né? Jesus redesenhou, das regras para o amor a Deus e ao próximo, a noção de pecado do ato para o coração, o tempo dos tijolos para o coração, para a vida, o sacerdócio de alguns para o todos, o acesso ao céu, né? Do véu para o canal aberto, a inclusão dos convidados para os rejeitados, bota para dentro,
A visitação do exclusivo Santo dos Santos para o 2 ou 3 reunidos em nome dele. A presença do Cristo encarnado para o Espírito Santo em cada discípulo, o templo vivo do Senhor a partir da crença no Filho. Então, é isso aí. A igreja judia resistiu ao redesenho, gravitou entre templo e sinagoga, redutos das sombras que perderam a razão de existir. E alguns ainda tentavam conciliar graça com lei, por não entenderem a dimensão do redesenho cristológico da nova eclesia de Jesus. O rascunho do redesenho da igreja com base na palavra de Deus é trazer relevância e simplicidade ao organismo vivo, que foi incumbido de manifestar a multiforme sabedoria de Deus a todos, inclusive principados e potestades, Efésios 3:10. Intervalo, né? Amém. Voltamos mais tarde.